pouco aqui 2 colóquios, um sobre a Europa, outro sobre justamente o que é ser um autarca socialista. E gostaria de começar justamente por aí, o que é ser um autarca socialista. Nós hoje já somos também obreiros e continuadores do legado do Partido Socialista, não apenas nas autarquias, mas na pedra fundamental que o PS tem sido, é e será como pilar da nossa democracia. E gostava de exemplificar que a diferença entre ser um autarca socialista ou de outra formação qualquer, nomeadamente confrontando com os nossos adversários mais diretos, a direita, eu gostava de sublinhar que as diferenças são obviamente ideológicas, programáticas, que bem conhecemos. As nossas âncoras têm a ver com a liberdade em primeiro lugar, porque um autarca, antes de mais nada, tem que permitir que a liberdade seja exercida na plenitude no seu território. E a liberdade não é apenas a perseguição policial que a pode impedir. Não. A liberdade é quando um autarca se comporta como um cacique que exige subserviência aos seus munícipes ou até aos seus colegas autarcas de freguesia. E aqui está uma grande diferença. Os autarcas socialistas não são caciques locais, são, em primeiro lugar, defensores da democracia, da igualdade e do direito e da justiça. Por isso, nós, candidatos agora, nesta eleição de 25, somos também já obreiros deste legado. Não apenas continuadores, mas também já obreiros deste legado. Muitos de nós já exercemos, já vêm exercendo esse poder com essa âncora que nos firma, nos informa relativamente ao modo de lidar com as coisas do território. E para demonstrar que assim é, no legado do Partido Socialista, eu quero sublinhar 3 ou 4 aspectos que aqui no Distrito são a realidade da aplicação desse programa, dessa mundivisão que o Partido Socialista tem sobre a governação do país e das comunidades. Dou o exemplo, foi o governo do Partido Socialista que criou a rede de educação pré-escolar gratuita para o país todo. Foi um Partido Socialista. Foi o governo do engenheiro António Guterres. E aquilo que pode parecer para muitos um detalhe, não é nada um detalhe. É uma coisa muito importante. É que a liberdade também se verifica na igualdade no acesso às oportunidades de conhecimento, de aprendizagem, do ensino e por aí, por essa via, ao emprego, à qualidade de vida, à felicidade das pessoas e das famílias. E outro exemplo concreto que se aplica aqui diretamente no Distrito é o caso do Hospital Central de Braga. Um hospital que serve a região totalmente e que foi construído por um governo do Partido Socialista e que hoje é um instrumento decisivo, diferenciador no Serviço Nacional de Saúde. Por isso são exemplos destes que associam uma visão humanista, uma mundivisão de enquadramento e de encontro de pessoas para que o sentimento de pertença à comunidade seja defendido com estas realidades, esta realização, como aqui dizia há pouco o Pedro Ribeiro, o nosso camarada presidente da Associação Nacional da Associação de Municípios Socialistas, nos dizia aqui há pouco, todos estes valores são importantes, mas se no concreto, no dia-a-dia, não se verificarem, são bons discursos, são bons para colóquios, para boas sessões entre nós, mas depois não nos trazem os votos da população, porque a população não acredita se não vir isto transformado na realidade em coisas concretas. E por isso é que hoje é o tempo também de nós, autarcas, nos comprometermos com novas políticas das autarquias. As autarquias hoje têm, de facto, houve mudanças na lei autárquica e os autarcas têm muitas competências hoje que não tinham antes e que hoje também nos exigem uma concentração, não apenas de esforços orçamentais ou financeiros, mas sobretudo de vontade política. A vontade política tem que se perceber quais são hoje as novas realidades.
E as novas realidades têm a ver com os novos problemas. Alguns são velhos ou antigos, mas são problemas que nos confrontam no dia a dia. O problema da habitação, que aliás o governo do PS abordou e tentou ultrapassar em termos de projeto nacional, mas as autarquias também têm responsabilidades e capacidades para poder intervir. Eu recordo, foi com uma autarquia socialista aqui em Braga, se criaram as primeiras habitações sociais. É claro que é um modelo que está ultrapassado hoje, porque nós já não queremos criar guetos nem bairros sociais. Queremos criar enquadramento para as pessoas com dificuldades ou necessitadas, mas criá-lo com uma qualificação de modo de vida para que as famílias se sintam integradas, se sintam pertença à tal comunidade, à comunidade que cria riqueza e à comunidade que sabe ser solidária com os outros que estão ao lado, porque justamente uma das âncoras do PS é não deixar ninguém para trás. E hoje é o tempo de olharmos para o início de como se pode fazer um trabalho desde a base que até aqui o PS lançou ao nível nacional e que eu reputo de maior importância, que é o domínio da educação pré-escolar. Foi um governo do PS, insisto. Hoje é o tempo de fazermos uma malha e de criarmos redes de creches nos concelhos, de igual modo, ligadas entre si, e não com aquela visão cacique de ponho ali uma creche porque é meu amigo, ponho ali um lugar numa creche naquela junta que é do meu partido. Não. Temos que saber construir uma rede de creches ao nível dos concelhos, de modo a responder a dois problemas que hoje se colocam com muita intensidade. O primeiro desses problemas é a fixação dos jovens quadros. Nós não podemos fixar jovens famílias se não lhes dermos condições. E há dois instrumentos que são decisivos, ou três, se quiserem, mas dois são decisivos. Um é a habitação. O outro é o enquadramento das suas crianças. Só os casais jovens é que têm crianças. E eles precisam desse apoio, precisam dessa sustentação do desenvolvimento dos seus filhos e das suas famílias. E nessa perspectiva, nós, como autárquicos socialistas, faremos a diferença. Não faremos como hoje acontece no Concelho de Braga e noutros certamente, em que, noutros da oposição, do PSD, em que são colocados de forma apriorística, de forma errática, abre-se ali uma creche, fecha-se ali outra. Não. Vamos criá-lo como um direito absoluto de liberdade para que todos possam aceder a isso. Gostava de dar um outro exemplo e que tem a ver com uma grande reestruturação que foi feita também por um governo socialista, que atingiu todos os nossos concelhos, que foi a reformulação do nosso parque escolar, muito mal compreendido em muitas circunstâncias, mas que hoje permite ter uma grande maioria de escolas apetrechadas com equipamentos capazes de responder também às necessidades de educação e do ensino dos nossos jovens. Portanto, perspectivas de enquadramento no plano da liberdade e da igualdade de acesso de oportunidades que caminham ao longo do desenvolvimento dos jovens, tudo isso nas âncoras do Partido Socialista. Finalmente, gostava também de vos referir uma outra questão que nos mobiliza e é muito importante, e dou o exemplo outra vez do Concelho de Braga. Peço desculpa aos outros colegas dos outros concelhos por eu insistir nos exemplos de Braga, mas há aqui exemplos paradigmáticos que são a demonstração das diferenças em absoluto. Por exemplo, a imigração. A imigração com um I. Hoje, em muitos dos nossos concelhos, mas principalmente em Braga, do que eu conheço, temos uma imigração que já se reflete na frequência das nossas escolas. Há escolas até que já têm 60 nacionalidades diferentes a serem lecionadas essas crianças. E temos as suas famílias, obviamente a montante, a viver nos nossos territórios. E o que acontece? Ninguém sabe nada. Ninguém tem um número rigoroso. Nós apontamos que são 40 mil, serão 35 mil no Concelho de Braga, serão 50 mil. Mas o município não foi capaz de fazer a sua obrigação, que é um levantamento da situação concreta para poder encontrar resposta aos problemas concretos que essas pessoas nos colocam e evitar com isso a criação de outros problemas com a população que já cá reside. É um trabalho que se prende com a nossa âncora do humanismo.
com a nossa visão do mundo, com a nossa filosofia social. E isso é uma distinção bem clara. E temos que afirmar aos nossos eleitores que têm que a distinguir claramente, e nós é que temos de ser capazes de passar esta mensagem de diferenciação. Porque cada família imigrante, cada núcleo de imigrante tem os seus problemas diferenciados. Se é de uma nacionalidade ou se é de outra. A dificuldade da língua, da integração no mercado de trabalho, da habitação. Nós temos informações, mas não temos, lá está, dados rigorosos. As instituições locais não fizeram esse trabalho de casa, em que há 20 ou 15 imigrantes a viver num quarto, mas também há famílias a viver numa vivenda. E, portanto, este leque de diferenciação entre o tipo de imigrantes que cá temos não se está a estudar. Mas nós temos que estudar. Vamos criar respostas para eles e vamos criar uma comunidade harmoniosa que respeite os direitos dos imigrantes, que contribuem com os seus impostos para o nosso bem-estar coletivo, desenvolvem atividade nos empregos e queremos viver com eles, queremos que eles se sintam integrados como os nossos imigrantes no estrangeiro. Eu, particularmente, tenho alguma sensibilidade, desculpem a minha modéstia, porque existem funções no governo e tutelei as nossas embaixadas e consulados que lidavam diretamente com os nossos imigrantes. E visitei e conheci muitas comunidades imigrantes portuguesas e conheci bem as suas dificuldades de integração e nós, o governo do PS, lutou para que essas comunidades fossem acolhidas localmente com a qualidade e com o carinho e com o enquadramento e com as oportunidades de emprego e de vida nesses países. Fizemos protocolos com esses países para que as nossas comunidades pudessem beneficiar dos mesmos direitos dos locais, dos nativos, porque contribuem para o desenvolvimento das economias e também integrados até para a diversificação cultural desses países e assistia em muitos momentos a felicidade dessas pessoas quando se sentiam plenamente integradas. Ao contrário, também encontrei outras comunidades com muitas dificuldades. Por exemplo, eu na Argentina encontrei uma comunidade que havia pessoas que há 50 anos não conseguiam vir a Portugal, porque nunca tiveram boas condições de integração e de convivência. Ora, nós não queremos que em Portugal se passe isso com estes imigrantes, porque também não queremos que se passe o mesmo com os nossos imigrantes. E nós também temos, com origem no distrito, muitos imigrantes no estrangeiro. Imigrantes com com origem no distrito, em Braga, em Vila Verde, Cabeceiras, pelo distrito todo, em Guimarães, etc. E nós sabemos bem dessas dificuldades. E é também um dos nossos valores, é fazer com que essa integração seja não só bem-sucedida, mas que possa corresponder ao mesmo paradigma que queremos que se aplique aos nossos imigrantes lá fora. E nessa perspectiva, acho que temos aqui também que dar continuidade a este legado humanista do Partido Socialista e, nesse sentido, sermos já também obreiros desta diferença nestas candidaturas e num futuro próximo. Finalmente, gostava também de sublinhar um outro aspecto que para mim é decisivo relativamente à capacidade de congregação dos esforços dos diferentes municípios. Nós temos hoje as CIMs, que são aquelas organizações mais ou menos, eu não queria dizer outra palavra, mas são mais ou menos embrionárias ou um bocadinho amadoras, para criar sinergias, quer no investimento, quer na atração de apoios comunitários, quer também na reivindicação ao nível do Poder Central de infraestruturas que correspondam à criação de riqueza neste distrito. E por isso acho que temos que nos colocar um desafio a todos nós, que é criar a grande área metropolitana do distrito de Braga e com ela podemos reivindicar ao nível da área metropolitana do Porto e de Lisboa os mesmos apoios para os transportes, para outras estruturas de convivência das comunidades, porque somos igualmente importantes. Temos 850 mil pessoas que vivem no distrito e devemos fazer um esforço concertado para criarmos esta área metropolitana da comunidade urbana. Deixem-me só fazer uma última nota, mesmo a última, não gasto mais tempo, peço perdão, Vitor Hugo. Esta última nota para sublinhar um outro aspecto e que tem a ver justamente um bocadinho com o que acabei de dizer, com a capacidade de reivindicação de uma área metropolitana, como já hoje tem o Porto e como tem Lisboa. O Porto ultrapassa muito o Conselho do Porto, a área metropolitana, e os concelhos do distrito do Porto.
Eu estou a falar uma área, a nossa área basta-nos o Distrito de Braga, se vierem mais são bem-vindos, mas basta-nos para termos a mesma força ou equivalente, para negociar com o futuro Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos apoios para o Distrito como devem ser feitos. E ele compreenderá e será o primeiro a perceber a força desta unidade que tem que ser criada aqui. Vou terminar dando só um último exemplo da necessidade de criarmos estas energias. Nós vamos ter o TGV. Este é um projeto que está desenvolvido e ele passará aqui alguns no Concelho de Braga, entre ali Semelha, Veleda, por ali mais ou menos. E há necessidade de criar ali uma plataforma de comunicação entre essa estação e toda esta área metropolitana a que eu me referi. E, portanto, temos que saber conjugar forças, saber buscar investimentos capazes para desenvolver essa força motora nesse sentido. E vejam bem, se nós vamos para a Europa, é assim que se fazem as regiões. O tempo das capelinhas, desculpem a expressão, já lá vai. Já não há senhores feudais, nem queremos, muito menos com a âncora da mundivisão do Partido Socialista. Nós somos modernos. Nós vivemos a nossa contemporaneidade e sabemos olhar para o lado e perceber quais são os projetos que funcionam e os que não funcionam. E quero dizer-vos uma coisa, é que o dinheiro que vem da União Europeia, se for mal gasto, é tão mal gasto da União Europeia como o nosso. E não se deve gastar mal o dinheiro dos contribuintes, seja dos contribuintes nossos, seja dos contribuintes europeus. E nessa medida é que eu queria dar o exemplo de Braga. Andam agora aí a falar, esta governação que ainda restará estes meses no município de Braga, andam a falar em colocar aqui o famoso BRT, que no fundo é um autocarro com 2 carruagens elétricas, mas que, em lugar de resolver os problemas de circulação e de fluidez do trânsito, nos vai entupir ainda mais o trânsito. Porquê? Porque exige uma via dedicada. Vai estreitar as vias no concelho. E sabem qual é a principal desculpa ou a principal razão quando dizem temos 100 milhões de euros da União Europeia, temos que os gastar. Eu quero dizer com todas as letras, é um erro deitar dinheiro fora, seja da União Europeia, seja dinheiro dos contribuintes portugueses. E espero que ainda cheguemos a tempo para interromper esse processo e estudar o assunto e os dossiês e encontrar uma solução que tenha fundamento científico, técnico e que tenha viabilidade e utilidade para responder à necessidade das pessoas. Este é um exemplo flagrante também de uma diferença entre aqueles que acham que é dinheiro da União Europeia, vamos lá aproveitar e gastá-lo, e depois criamos elefantes brancos que, além de não servir para nada, vão estorvar e mais, estragam a reputação nacional, meu caro Pedro Nuno Santos, na União Europeia. Porque na União Europeia acompanham os desenrolar dos processos e dos projetos e percebem onde é que eles se enquadram, quais são as suas capacidades e competências e para que é que eles servem. E numa próxima candidatura, muito provavelmente, teremos dificuldades em ver aprovar projetos, esses sim, que possam ter viabilidade e ser justos e equilibrados e que tenham utilidade e transparência. Quero mesmo terminar dizendo ao Pedro Nuno que estamos todos muito gratos pela tua presença aqui, obviamente. Também saudar o Vítor Hugo e o Francisco Teixeira pela iniciativa que fizeram aqui hoje, que foi muito enriquecedora, e dizer ao Pedro Nuno Santos que vivemos um tempo em Portugal em que o governo não tem estratégia, um governo que anda erraticamente ao sabor das ondas mediáticas e que ora fala de um tema, ora fala do outro, consoante as notícias vão surgindo ou até os fazedores de opinião vão sugerindo. E eu queria dizer, Pedro Nuno, em função disso, há uma grande imprevisibilidade do tempo político no imediato. E com este contexto quero dizer o seguinte: eu sei que vais ser Primeiro-Ministro, só não sei quando. Obrigado, camarada.